Em 2005 eu estava na direção da Faculdade de Comunicação, envolto numa série de divergências e conflitos dentro da faculdade. Particularmente, nós tínhamos criado um pouco antes um programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Esse programa, como o nome diz, ele envolvia gente de comunicação, envolvia gente de várias áreas que tinham a ver com cultura, professores de várias unidades. E então começou uma divergência porque a área de comunicação foi se consolidando nacionalmente e apareceu dentro da área de comunicação algumas teses do tipo: temos que ser especificamente comunicação e não dá para conviver com cultura, coisas desse tipo. Então, uma série de professores que discordavam dessa visão, eu lembro de 7 professores, assinaram um documento e saíram do programa. E resolvemos, então, partir para uma alternativa de cultura ainda dentro da Faculdade de Comunicação, porque na época não existia o IAC, né? E aí criamos primeiro o CUT, né, em 2004, o ENECUT em 2005 e depois o Programa de Pós-Graduação Pós-Cultura. Então, isso é preciso ser dito para entender por que, coincidentemente, vamos dizer assim, em anos seguidos, você tem a criação de várias estruturas, vamos dizer assim, que tem a ver com a cultura, né? Em 2005, eu estava começando o doutorado e eu lembro até do primeiro cartaz do ENECUT, que tinha um elefante, uma arte muito bonita, se não me engano, de Renatinho, né, da Silveira. E já naquele cartaz ele já me levou para um lugar bem bacana, né, dessa interface entre a comunicação e a cultura, né? E eu via o ENECUT muito a partir de um lugar de experimentação, dentro de um ambiente acadêmico, que às vezes os congressos são bem, digamos assim, conservadores, né? E o ENECUT já trazia essa dimensão, né, de algo inovador. Isso foram decisões mesmo, não foi casual isso, né? E a outra decisão importante é que o ENECUT não seria um estudo, um encontro puramente acadêmico, mas sempre, desde o início, aberto a uma interlocução com aquilo que acontecia na sociedade, as questões sociais, aberta à participação de pessoas que não fossem somente professores universitários ou pesquisadores, né? Então, eu acho que a composição desse caráter multidisciplinar, né, e dessa perspectiva aberta, para mim, é o que é o ENECUT, na verdade, né? Há 20 anos que nunca deixou de ter a ENECUT. E isso é uma coisa legal. 20 anos que se agrega pessoas de vários lugares. Há muito mais anos que você quer fazer uma relação com os países da América Latina, e aí pinga um aqui, outro ali, e hoje, se você vê, você tem muita gente de fora, e era esse o interesse de fazer as pessoas que têm uma proximidade, né, de pensar junto. Para mim, também, um elemento que é central até hoje, e foi central ao longo desses 20 anos, é, através do ENECUT, ter a oportunidade de conhecer pesquisadores e pesquisadoras de outros países, especialmente assim, ibero-americanos e, mais particularmente, talvez os latino-americanos, né? Então, o ENECUT é grande parte da minha trajetória. Porque minha trajetória de trabalho na UFBA, inicialmente na Facul, onde começou, né, o ENECUT e o CUT, e eu sempre tive muito ligada, me dividia entre a secretaria, o CUT e o próprio ENECUT, que daí surgiu, vi esse nascimento. Então, assim, para mim, enquanto pesquisadora, a possibilidade de entrar no CUT foi
Eu sempre fico pensando isso e sempre dizia isso, né? Embora eu ache, né, que eu era uma pesquisadora que estava com um olhar atento à diversidade e às diferentes manifestações culturais, quando eu entrei no CUT eu percebi que não era assim, né? Então esse olhar mais crítico e mais apurado, desde as reuniões do próprio CUT para discutir várias coisas que tensionam o coletivo, até a organização do evento e a escolha dos palestrantes. Então, esse processo, para mim, foi informativo também. Trabalhar na Enecult é muito divertido e é muito desafiador. A gente tem várias frentes de trabalho, a gente tem muitas resoluções a serem tomadas ao longo do processo. Então, assim, a gente trabalha num ambiente de muita colaboração, porque muita coisa a gente faz com voluntariado, com a rede de professores, mas também com muita afetividade. Eu costumo repetir sempre que é um ambiente de muita afetividade, de relações, e que a gente vai construindo isso. Então, tem uma rotatividade nas coordenações do CUT, e essa rotatividade tem me possibilitado ter contato com professores diferentes, com visões de produção e visão para o evento que vai se modificando e, ao mesmo tempo, se transformando enquanto um evento que ele está preocupado de não ser um evento que passa, um evento que é efêmero, e sim de ter uma pauta, de ter uma problemática, de ter uma política a perseguir. Em 2005, na primeira edição do Enecult, eu estava fazendo um intercâmbio na Espanha. E eu me lembro que Linda, né, que era minha orientadora de iniciação científica na época, eu estava na graduação, sempre me falava muito, né, para entrar para o CUT, para começar a trabalhar no CUT, que era um centro recém-criado. E então, quando eu voltei, já na segunda edição do Enecult, eu comecei já a atuar, né, mais efetivamente, tanto no centro como no evento, né? Então, eu comecei no Enecult em 2006 e de lá para cá, né, entre monitoria, produção, assessoria de comunicação, comissão científica, coordenação, enfim, eu pude transitar um pouco em várias funções e enfim, desempenhando várias atividades no evento. Nesse sentido, né, pensar a trajetória do Enecult é muito pensar em minha trajetória, tanto acadêmica quanto intelectual. Quanto, a gente já ouviu até essa palavra aqui hoje, né, quanto afetiva. Eu vou militando nessa área, me envolvo com a cultura, com as pessoas da cultura e vir inclusive, porque eu estudei, fiz especialização estudando o Enecult, então o Enecult é parte da minha trajetória de vida, inclusive. E eu fico contentíssima. A coisa que eu acho mais legal é que quem é que está vivendo no CUT, respondendo pelo CUT, pelo Enecult hoje? É uma camada que vem chegando aí. Então, esse evento tem movimento, né? Tem movimento. Outra coisa que eu acho legal é que tenha uma intimidade mais próxima com os outros cursos, com as outras escolas. Eu acredito que o Enecult tem um papel fundamental, né, no sentido de discutir a cultura, né, sempre num contexto muito dialogado com o momento que a gente vem vivendo, né, nas suas diferentes edições, esse sempre foi um ponto. A gente já teve relatos de experiência em um determinado momento no Enecult. No relato de experiência era interessante porque vinham trabalhos que aconteciam em vários espaços, vários territórios do Brasil, mas que ali se apresentavam como um espaço de reflexão, de reflexividade. Então, acho que isso é uma marca importante do Enecult, né, de ter agregado isso. Depois, as formas de simpósios, grupos de trabalho, os fóruns que reúnem entidades que estão pesquisando, o encontro de grupos de pesquisa, que acontece quase sempre em algum momento do calendário. Mas um dos pontos que eu acho que é sempre muito esperado, né, do evento é a apresentação de trabalhos. Então, é um momento que traz gente, né, do Brasil inteiro e às vezes inclusive da América Latina e permite com que estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores possam dialogar, né, de forma muito mais intensa e diversa sobre seus trabalhos e sobre temas que, né, relevantes para o contexto social e cultural do Brasil. E outro ponto que eu acho que é interessante destacar na programação do evento, né, o Enecult tem uma série de atividades diferentes na programação,
é o lançamento de livros e a confraternização, que é o momento onde os pesquisadores eles podem, de certa forma, confraternizar, se congregar, se reunir em diferentes espaços da cidade. Assim, o lançamento de livros do primeiro ano aconteceu na própria Faculdade de Comunicação, mas a partir do terceiro Enecult, com a entrada da Ritos, o evento já começa a ser organizado em diferentes espaços da cidade. No terceiro Enecult, por exemplo, foi no Museu de Arte Sacra da UFBA. Já passou pelo Museu de Arte Moderna, pelo Palacete das Artes Rodin, pela Galeria Solar Ferrão, pelo Forte São Diogo, no ICBA, no Largo Teresa Batista, enfim, diversos espaços da cidade que receberam diferentes atrações artísticas, como Juliana Ribeiro, Dão, O Quadro, Marcela Belas, Dinê da Burrinha, Maracatu Rosas de Ventos, enfim, uma série de atrações que já participaram dessa atividade. Bailinho de Quinta também, outro que foi bacana, foi no Forte São Diogo. O momento acaba sendo mais festivo do evento e era sempre um momento muito interessante, que também a gente aproveitava para lançar os livros novos da coleção CUT daquele ano. A coleção CUT não é relacionada simplesmente ao Enecult, sim ao CUT, ao Centro de Estudos, mas o lançamento dos livros sempre aproveitou esse momento festivo do Enecult. Um outro elemento que eu acho que vale a pena a gente destacar do Enecult são as referências das identidades visuais. Então, é sempre uma expectativa, assim, qual vai ser a identidade visual do Enecult esse ano, E a gente que participa, do CUT, das discussões, de preparação para o Enecult, a gente sempre é um tema que todo mundo gosta de participar, de pensar em propostas e de discutir com os designers que vão desenvolver a ideia. Então, a gente, ao longo desses 20 anos, já tivemos participação de Nildão e Renatinho, acho que, salvo engano, nos primeiros 5 Enecults, então tem uns cartazes com material elaborado por eles dois. Depois vem Germana Araújo, que era aluna, inclusive, do Pós-Cultura e que também, durante alguns anos, se dedicou a fazer a identidade visual do Enecult. Tivemos Vânia Medeiros, também acho que 2 ou 3 Enecults, e atualmente o Quintino Andrade, que vem há pelo menos 5 anos, trabalhando conosco na construção dessa identidade visual. O Enecult é o evento em cultura mais importante do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, e aí quando comparado é maior também do que todos lá. Assim, na Bahia, é na Bahia que acontece o evento, que tira do eixo sudestino das coisas, Então, para mim, eu acho que é uma síntese dessa política que a gente vem trilhando aí arduamente na academia para tentar consolidar essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Acho que o CUT ele resume bem isso, e o Enecult. O Enecult perpassa também por ser um espaço de encontro com pessoas de vários lugares do Brasil, e da gente ver de pertinho as referências que a gente só tinha acesso nos livros, Então, especialmente no campo das políticas culturais, passaram por Enecult pessoas como Isaura Botelho, Humberto Cunha Filho, Alexandre Barbalho, Cláudia Leitão, Lia Calabre, enfim, referências dessa área das políticas culturais que a gente tinha um acesso muito grande por meio dos livros, inclusive dos livros da coleção CUT. Outro momento do Enecult que é importante é o encontro de redes. A gente teve a fundação, por exemplo, da Rede CUT, de pesquisadores em políticas culturais, num dos Enecults. A partir da Rede CUT, inclusive, que a gente teve a criação do periódico Políticas Culturais em Revista. Mais recentemente, a rede de produtores culturais, de servidores técnicos administrativos, produtores culturais das universidades, dos institutos federais, das universidades federais do Brasil. O Forcut começou se reunindo no Enecult como espaço. Hoje o Forcut já faz seus encontros separadamente, grandes encontros. O último encontro do Forcut foi na Federal do Espírito Santo, ano passado. Um encontro que tem já uma força, que já tem um grande movimento e que iniciou, assim, as primeiras reuniões do Forcut se deram no Enecult. Então, assim, acaba que ele pode congregar esse encontro de diferentes redes que trabalham na cultura. Em 2007 nós criamos o CUS, junto ao CUT, e a partir daí, então, com os Enecults, nós começamos a criar, a fazer o GT de Cultura, Gêneros e Sexualidades, onde sempre foi espaço de estudos da diversidade sexual e de gênero, na época, lá em 2008 a 2009, onde os estudos queer, a perspectiva queer estava começando a chegar com mais força no Brasil e também aqui em Salvador, na Bahia, entre outros, em função de trabalhos como o do CUS e de outros grupos. E foi uma mesa que foi composta pela professora Guacília Lopes Louro,
da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Larissa Pelúcio, de São Paulo, e o professor Moita Lopes, do Rio de Janeiro. Então foi um Enecult bem particular, assim, porque muita gente acessou através dessas pessoas essa nova perspectiva queer que a gente estava começando a trazer, estudar dentro do curso, dentro do CUT, dentro do Enecult. Então foi um Enecult assim, que eu lembro com muito carinho. Então o Enecult tem um papel fundamental na consolidação no Brasil, e diria na América Latina, de uma área de estudos da cultura, né? Uma área interdisciplinar ou multidisciplinar, como queira se chamar. E eu espero que ele continue nesse papel, porque essa área, apesar dos avanços, ainda é uma área muito embrionária, né? Quer dizer, você tem poucos cursos, poucos programas, né? Então eu acho que ainda temos um papel a cumprir. Para a gente trazer também essa diversidade realmente, que a sociedade hoje já clama, né, por novas vozes, por trazer esses sujeitos periféricos, enfim, das comunidades. A gente quer que o CUT, que o Enecult seja esse lugar mesmo, onde essas vozes possam reverberar suas angústias, suas produções, enfim, suas práticas, seus modos de vida. A gente quer fazer que o CUT seja esse espaço que é ao mesmo tempo acadêmico, porque reflete, porque produz conhecimento, mas isso seja feito em parceria com esses olhares, com quem está vivendo, com quem está nesses espaços mesmo. Então, o nosso desafio é tornar o CUT cada vez um espaço diverso, de reflexão, né, de produção de conhecimento, comprometido também com a democracia, porque é algo que a gente, né, é central do CUT, pensar a democracia, pensar como a cultura é essa aliada, essa ferramenta para a gente também poder promover a diversidade, fortalecer a nossa diversidade, que é tão rico para a gente, que é tão importante para o nosso Brasil e para o mundo. Que nós tenhamos criatividade, força e condições, né, também de nos reinventar, né, e de continuar o trabalho tão importante que foi feito nesses 20 anos. Então, no momento que a gente está celebrando também esse protagonismo cada vez maior das mulheres, essa visibilidade que as mulheres precisam ter, eu acho que é preciso celebrar também essa presença, essa força feminina dentro do Enecult, dentro do CUT, desde a produção, a apresentação dos artigos, as mesas. Então, essa grande conexão que faz o CUT ser essa grande força feminina. Então, parabéns principalmente a essas mulheres que fazem o CUT. Vida longa ao CUT, vida longa às pesquisas e pesquisadores que fazem parte dessa história. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, celebrando esses 20 anos do Enecult. Desejo vida longa ao CUT, vida longa ao Enecult. Que ele continue a ser amado, que ele fique sólido cada vez mais, para a gente não pensar que ele pode deixar de existir. Thank you.